Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Me chamo Jaqueline e sou professora de língua portuguesa da EJA. Hoje estudaremos um pouco mais a fundo sílabas, frases e palavras. Já estamos familiarizados com elas, mas vamos entender um pouco melhor o conceito de cada uma delas, o tipo de pontuação, quando empregar, por que empregar e assim sucessivamente. Vamos dar início à aula de hoje? Vamos lá? Bom, o que são sílabas? Sílaba é um fonema ou grupo de fonemas que são pronunciados por uma única emissão de som. Para a gente relembrar, o que é um fonema? Fonema é a pronúncia da letra, não é isso? Nós vimos anteriormente a aula de fonema e fonema nada mais é do que a pronúncia das letras. Quando eu abro a boca para pronunciar a letra, eu tenho um fonema, certo? E sílaba é o grupo, de fonemas, tá? A base das sílabas na língua portuguesa são as vogais. A, E, I, O, U. Lembra? São as nossas vogais. Então, a base das sílabas são as vogais, porque sem vogal não há sílaba. Ah, Jaqueline, então você está dizendo que com duas consoantes eu não tenho uma sílaba? Não, duas consoantes não formam uma sílaba. Uma sílaba só é formada quando eu tenho duas vogais, ou uma vogal e uma consoante, ou assim sucessivamente. Agora, duas consoantes não formam uma sílaba, ok? Vamos ver aqui o formato das sílabas? Vamos lá? Bom, aqui eu tenho a letra B. A letra B sozinha, ela é uma sílaba? Não. Ela está sozinha, então ela não é uma sílaba. Ela é uma letra, porque eu só tenho ela. Agora, quando eu junto a letra B com as minhas vogais A, E, I, O, U, aí eu tenho várias sílabas. Eu tenho aqui B com A, ba, B com E, bé, B com I, bi, B com O, bó, B com U, bu. Então, eu tenho as sílabas, porque eu acrescentei as minhas vogais junto com o B e aí eu construí a minha sílaba. Então, eu só tenho sílaba quando eu tenho uma vogal acompanhada de uma consoante ou duas vogais. Vamos ver outro exemplo aqui também de sílabas. Essas sílabas já são construídas com a família do R. Do R. O R sozinho, ele é o quê? Ele é uma letra, não é isso? Isso mesmo, muito bem. Ele é uma letra. Quando eu junto o R com as minhas vogais A, E, I, O, U, aí eu tenho sílabas. R com A, ra. R com E, ré. R com I, ri. R com O, ró. R com U, ru. Então, cada sílaba vai ser construída com a sua família. Eu tenho a família do B, eu tenho a família do C, a família do D, todas as letras do alfabeto. Quando eu junto elas com as vogais, ali eu tenho sílabas, certo? Então, eu já vi um pouquinho das sílabas, certo? Agora vamos para as palavras. O que são palavras? As palavras são sequências de letras e sílabas que dão nome a tudo aquilo que fazemos, sabemos, vemos, sentimos, pensamos, tudo aquilo que é real ou não.
Então, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu verbalizo, tudo aquilo que eu vejo, aquilo é uma palavra, né? É um nome que eu tenho ali. Eu trouxe exemplos de palavras para vocês. Eu tenho aqui a palavra abacate, a palavra barbeiro, a palavra caderno, a palavra dinheiro, a palavra elefante, a palavra fadiga e a palavra Gabriela, que é um nome. Percebam que todas essas palavras, para terem, né, uma conjunção, uma ligação, para formarem uma palavra que eu consiga ouvir e compreender, elas são a junção de uma vogal e uma consoante, certo? Então, toda vez que eu quero uma sílaba, eu tenho uma vogal e uma consoante. E as palavras são uma sequência de letras e sílabas para que eu consiga formar as palavras. Então, eu já vi sílabas e palavras. Agora eu vou ver as frases. O que é uma frase, gente? Chamamos de frase uma ou mais palavras organizadas e com sentido. Então, se as palavras estiverem soltas, sem conexão umas com as outras, só as palavras por si só, elas são frases? Não, elas são palavras. Para que eu tenha uma frase, eu preciso que as palavras estejam conectadas, juntas, ordenadas, organizadas de uma forma que façam sentido. Eu trouxe aqui para vocês uma frase que é um provérbio também, que a gente já viu anteriormente, que a medida do amor é amar sem medidas. É uma frase. Por quê? As palavras estão soltas? Não. As palavras foram ordenadas de forma que eu consiga entender, de forma que elas passam uma mensagem. Não é isso? Então, para que eu tenha uma frase, as palavras precisam estar organizadas de forma com que eu consiga compreender. Todas as frases começam com letra maiúscula e terminam com algum tipo de pontuação. Sim, algum tipo de pontuação. Ou um ponto final, que é esse aqui, o ponto final. Ou um ponto de interrogação, que é aquele ponto da pergunta, que é esse ponto aqui. Ou um ponto de exclamação, que é aquele ponto que eu tenho um sentimento, que é esse ponto aqui. Então, toda frase ela deve ser iniciada com letra maiúscula e no final ela tem um tipo de pontuação adequada para cada caso, né? Cada tipo de frase tem uma pontuação diferente. Bom, então até agora eu vi sílabas, palavras e frases. Vamos relembrar um pouco de cada uma delas? Sílabas é a conjunção de uma consoante e uma vogal. Quando eu tenho duas consoantes, eu tenho uma sílaba? Não, eu não tenho. A sílaba só é formada quando eu tenho uma letra em conjunto com uma vogal. Lembrando que as minhas vogais são A, E, I, O, U. Isso aí a gente não pode esquecer, tá? As palavras são sequências de letras e sílabas que dão nome a tudo que conhecemos. Tudo que eu conheço, né? Que é uma sequência de letras e sílabas que eu junto ali eu tenho uma palavra. Lembrando que se eu não ordenar as sílabas de forma correta, eu consigo ter uma palavra? Não. Eu tenho sílabas soltas. Então, para que eu tenha uma palavra, eu preciso ordenar as sílabas de forma correta e ali eu tenho uma palavra. E as frases são uma ou mais palavras ordenadas, juntas, que transmitem um entendimento ou passam uma mensagem.
Então, se eu tiver palavras soltas ali, palavras aleatórias, eu tenho uma frase? Não, eu preciso que elas estejam sincronizadas, ordenadas, que eu consiga ler e consiga compreender o que está escrito ali, para que eu tenha uma junção das palavras e tenha uma frase. Não podemos esquecer que toda frase começa com letra maiúscula e no final tem sua pontuação. Agora que já vimos o nosso conteúdo, já compreendemos um pouquinho mais e já relembramos o que são sílabas, palavras e frases, vamos para a nossa atividade de fixação? Vamos fazer juntos? Bom, na minha primeira atividade eu tenho aqui várias figuras e eu pedi para que vocês juntassem as sílabas na ordem correta e formasse o nome dessa figura. Por que é tão importante que essas sílabas estejam ordenadas de forma correta? Para que eu tenha a palavra que seja realmente o nome daquilo, certo? Vamos ver aqui. Aqui eu tenho uma espada, eu não sei se vocês estão vendo com nitidez, né, as figuras, mas eu vou falar o nome de cada uma delas. Aqui eu tenho uma espada, aqui eu tenho uma vaca, aqui eu tenho um sapato, aqui eu tenho um apito, uma caneta e uma banana, certo? Aqui eu tenho esdopabedace. O que é isso? Isso é uma palavra? Não. Então eu tenho aqui várias sílabas, mas se eu lê-las da forma que estão aqui, eu não tenho palavra alguma. Então, eu tenho que ordená-las de forma correta para que assim eu tenha o nome dessa figura. Aqui na vaca, eu tenho tá, fé, vê, fó, go, cá. Também não tem uma palavra, não é mesmo? Não, eu só tenho várias sílabas soltas. Para que eu tenha uma palavra, eu preciso ordenar as sílabas que eu preciso para escrever a palavra vaca. Então, eu tenho que ordenar essas sílabas e assim sucessivamente para escrever o nome de todas essas imagens que eu trouxe aqui para vocês. Vamos ver como vão ficar essas imagens com as sílabas organizadas? Vamos ver? Bom, aqui eu tenho espada. Eu organizei as sílabas de forma que a imagem tem o nome coerente, o nome correto. Mas para isso, eu usei todas as sílabas? Não, eu só usei as sílabas que eu precisava para escrever o nome dessa imagem. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 conjuntos de sílabas. Só que aqui eu só usei 3 para formar o nome da imagem, que é espada. Embaixo, eu também coloquei as sílabas em ordem para formar o nome da vaca. Vaca. Então, eu usei 2 conjuntos de sílabas para formar o nome da figura vaca. Aqui embaixo, eu precisei de 3 conjuntos de sílabas para formar o nome da figura sapato. No apito, eu também precisei de 3 conjuntos, mas aqui percebam que a letra A está sozinha. Ela conta? Conta, porque na hora que eu falo apito, eu pronuncio a letra, certo? Então aqui, como ela estava só, eu juntei ela e ordenei as sílabas de forma com que o nome fizesse sentido. E o nome da figura é apito. Embaixo nós temos a palavra
caneta. Eu também precisei de 3 conjuntos de sílabas para formar essa palavra. E nós temos aqui, por último, a palavra banana. Também precisei de 3 conjuntos de sílabas para formar a palavra banana. Percebem que quando eu separo o que eu não preciso e organizo as sílabas de forma correta, eu consigo ter um nome que faça sentido? Eu consigo realmente escrever o nome das figuras, né? Então, assim, para que seja uma palavra, as sílabas precisam estar ordenadas de forma correta. Então, aqui, só para repassar mais uma vez, nós temos a palavra espada, a palavra vaca, a palavra sapato, a palavra apito, a palavra caneta e a palavra banana, certo? Vamos para mais uma atividade de fixação? Aqui eu pedi para que vocês consultassem essa tabela que está numerada, né? Ela está numerada de 1 a 20 com sílabas e que formassem palavras a partir das sílabas, né? Juntando as sílabas pelos números. Aqui eu pedi que você juntasse o número 1 e o número 17. Vamos ver qual é? Número 1, B com A, ba. Número 17, L com A, lá. Então, quando eu junto, eu tenho bala. Se eu juntasse na ordem inversa, primeiro o 17, depois o 1, eu tinha laba. Essa palavra existe? Não. Então, eu tenho que organizar realmente da forma que a numeração está me pedindo para que eu consiga ter a palavra correta. Aqui, a segunda palavra, nós temos o 2 e o 17. Vamos lá no 2. Qual é o 2? B com O, bó. E o 17? É o L e o A. L-A, lá. Então, eu tenho bola. E assim sucessivamente. Esses números que eu trouxe para vocês são sugestões de palavras, mas com esse quadro aqui, eu consigo formar várias outras palavras. Lembrando que para ser uma palavra, ela tem que fazer sentido, ela tem que estar lá no dicionário, né? Não pode ser uma palavra inventada, tá? Vamos ver como ficam todas as palavras juntando a numeração? Eu tenho aqui a palavra bala, eu tenho a palavra bolo, eu tenho a palavra fumaça, eu tenho a palavra tela, eu tenho a palavra boneca, eu tenho a palavra doce, eu tenho a palavra tapete e eu tenho a palavra fivela. Reparem que a palavra tapete é tapeti. O final remete ao TI, só que é tapete, mas eu não falo tapete, eu falo tapeti. Então, a gente tem que prestar atenção na hora de pronunciar e na hora de escrever, para a gente não errar nenhuma letra quando formos escrever, ok? Bom, por hoje é só, já fizemos todas as nossas atividades de fixação e o que eu quero que vocês façam em casa? Eu quero que vocês utilizem a palavra dedo e a palavra dado e formem uma frase para cada uma delas, tá? Então, vocês vão fazer uma frase para a palavra dedo e uma frase para a palavra dado. Espero que vocês façam, tá? Conto com vocês na próxima aula. Por hoje é só. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Até a próxima!